Olá, amiguinhos! Professor Felipe aqui, tudo bem com vocês? Neste novo vídeo, vamos voltar a estudar simetria, ampliando um pouco dos horizontes, saindo de uma simetria planar e indo até uma simetria espacial. No vídeo passado, falamos de algumas operações de simetria, levantamos alguns conceitos importantes e destacamos a diferença da simetria aplicada sobre um ponto sobre a molécula e a simetria espacial. Já no primeiro vídeo, falamos das 14 redes de Bravais, destacando sistemas cristalinos e a combinação entre os pontos de rede que levam à formação da célula unitária. Vamos então começar a partir daqui, e para facilitar, vamos voltar ao mundo bidimensional antes de aplicar todos os conceitos ao tridimensional. Sabemos que a construção da célula unitária se dá pela ligação dos pontos de rede em diferentes direções. Devemos lembrar que essa ligação entre os pontos de rede não pode comportar nenhum ponto intermediário, além de que a vizinhança de cada ponto deve ser sempre igual. Além disso, cristalograficamente falando, é mais correto se escolher a menor célula unitária possível e que contenha toda a simetria da rede. Sendo assim, em um sistema bidimensional, nós poderemos montar somente 5 tipos de células, sendo elas oblíqua primitiva, retangular primitiva e centrada, hexagonal primitiva e célula quadrada. Ok, onde queremos chegar com isso? Você deve estar se perguntando. Por que esse louco retornou ao sistema bidimensional depois de ter definido vários conceitos para o sistema tridimensional? Simples, a partir daqui e de todos os conceitos que levantamos referentes à simetria além da molécula, iremos mostrar como é construído os grupos espaciais, começando pelos grupos planares. No vídeo passado, nós iniciamos essa discussão definindo alguns grupos planares, como o P1 e P2, que são grupos construídos em células primitivas e oblíquas, e os grupos PM e CM, que são grupos construídos em células retangulares, respectivamente, primitivas e centradas. Mas estes não são os únicos grupos possíveis. Combinando todas as translações possíveis, dadas as 5 redes planares, com todas as simetrias encontradas nos 10 possíveis grupos de ponto, teremos como resultado 17 grupos planares possíveis. Estão vendo esse diagrama? Que lindos, não são? Cada um representa a posição de cada elemento de simetria na célula unitária bidimensional. Logo abaixo de cada um estão os símbolos dos grupos planares. Como interpretá-los? A primeira letra fala sobre o tipo de rede, P-se primitiva ou C-se centrada. O segundo símbolo é um número e destaca sempre a rotação principal e de maior ordem dentro do grupo. É natural que células retangulares e oblíquas tenham no máximo um eixo de rotação de segunda ordem, ou 2. Da mesma forma, células quadradas têm naturalmente eixo de rotação de ordem 4 e células hexagonais eixos de ordem 6. Já o terceiro e quarto símbolos não aparecem na nomenclatura da célula oblíqua, mas aparecem em todas as outras, os quais registram as operações relativas a determinados eixos. Vamos a exemplos. Analisemos a rede com grupo planar P2MM. O primeiro símbolo destaca a rede como primitiva. O segundo destaca que o eixo de rotação 2 é o de maior ordem na célula. O terceiro símbolo é referente à operação correspondente ao eixo 1, 0 e o quarto ao eixo 0, 1. Como A é diferente de B, a aplicação das operações em cada eixo leva a resultados diferentes. Assim, destaca-se que existe um plano especular perpendicular ao eixo A e outro ao eixo B. Já uma rede quadrada, com grupo planar P4MM, tem uma interpretação um pouco diferente. Da mesma forma, temos uma rede primitiva representada pelo primeiro símbolo e o eixo de rotação de maior ordem como o eixo 4, representado pelo segundo símbolo. Como nesse caso A é igual a B, qualquer operação relativa a esses eixos são iguais. Dessa forma, o terceiro eixo representa um plano especular perpendicular aos eixos 1, 0 e 0, 1.
Assim, o quarto e último símbolo é relativo à direção 1, na diagonal da célula. Complicado, não é, pessoal? Vamos passar para um sistema tridimensional agora, para podermos dar exemplo. Antes de falar dos grupos espaciais, temos que destacar que em um sistema tridimensional podemos ter algumas operações de simetria que não existem no bidimensional. A operação de inversão nós já conhecemos, mas no sistema tridimensional podemos ir além disso, com o eixo de rota e inversão, que são 3 4 6 Essas operações compreendem a soma de uma rotação mais uma inversão. No caso da operação 3 temos a combinação de uma rotação de terceira ordem com inversão. Outra operação importante é o eixo parafuso, que representa a combinação de rotação mais translação. Podemos citar vários exemplos, mas aqui vamos destacar a operação 2,1 e a 3,2. A operação 2,1 indica a combinação de uma rotação de ordem 2 com uma translação de meio. Já a operação 3,2 indica a rotação de terceira ordem com uma translação de 2/3. Notaram? O subscrito indica qual é a fração da célula unitária que se dá à translação. Não podemos esquecer também que no sistema tridimensional aparecem os famosos planos de deslizamento A, B e C, N e D. Plano A corresponde à reflexão em um plano e deslizamento de meio em A. Plano B significa reflexão em um plano e deslizamento de meio no eixo B. E o C significa reflexão mais deslizamento no eixo C. O plano N tem a mesma combinação, só que agora o deslizamento se dá de meio na diagonal, enquanto D é de 1/4. Da mesma forma como no sistema bidimensional, a combinação dos sistemas cristalinos, das 14 redes de Bravais e da simetria dos motivos geram para o sistema tridimensional os grupos espaciais, que no caso são 230 grupos possíveis. Muitos, não são? Vamos escolher alguns para interpretar. Começaremos pelo grupo P1 e usaremos esse diagrama para interpretá-lo. Cada círculo maior representa a posição do motivo e cada círculo com vírgula representa a posição do seu enantiomorfo. Esse grupo representa uma célula triclínica primitiva, no qual os círculos menores representam a posição dos centros de inversão na célula unitária, e os sinais positivos e negativos destacam o motivo acima do plano e abaixo do plano, respectivamente. Em um exemplo, temos esse composto já publicado, formado pela coordenação do ácido 1,3,5-benzeno tricarboxílico e da isoniazida ao íon de zinco. Esse composto é triclínico e se cristalizou num grupo espacial P1. Em sua célula unitária, destacamos como esferas amarelas os centros de inversões, os quais propagam essa unidade assimétrica em um polímero de coordenação unidimensional. A unidade assimétrica é propagada por esses centros de inversão, gerando outra unidade com configuração totalmente invertida. Lembre-se, essa operação leva sempre os átomos da posição x, y, z para menos x, menos y e menos z. Vamos passar para o sistema monoclínico com o grupo espacial C2/M. No sistema cristalino monoclínico, temos como eixo principal e único o eixo B, podendo ser em alguns casos o eixo C. Nesse grupo espacial, destaca-se que a célula unitária monoclínica é centrada, ou seja, o motivo estrutural se repete ao centro da face do plano AC. Como o eixo B é único, temos que, pelo símbolo 2, a existência de um exemplo de rotação de ordem 2 paralela ao eixo B, combinado com um plano especular perpendicular também a esse eixo. A algelita, composta por alumínio, hidrogênio, fósforo e oxigênio, se cristaliza nesse grupo espacial. Podemos ver o eixo de ordem 2 a partir da visão relativa do eixo B, destacados pelas díades em laranja, e os planos especulares pelas linhas preenchidas também em laranja, a partir da visão relativa do eixo C. Vamos analisar a estrutura.
transformamos a coordenação do fósforo e do alumínio ao oxigênio em poliedros de cores diferentes, rosa para o fósforo e azul para o alumínio. Analisando a estrutura relativa ao eixo B, que é o eixo único, podemos destacar a posição dos eixos de rotação de ordem 2 citados anteriormente. Podemos observar essa operação de maneira mais fácil através da propagação dos fosfatos na estrutura. Observe ambos fosfatos marcados. Aplicando a rotação de 180 graus, gera-se outro grupo dentro da célula unitária. Vamos observar a posição de 2 átomos de fósforo relacionados por essa operação, que são, resumidamente, 0,85, 0,5 e 0,62, e para o outro átomo, 0,15, 0,5 e 0,38. Como a operação é aplicada sobre o eixo B, não há mudança em relação a ele, e os eixos A e C são complementares, sendo 1 menos x e 1 menos y, o que indica exatamente a operação realizada. Agora vamos olhar a estrutura relativa ao eixo C. Vamos destacar os planos de reflexão e observar. Parece claro que todos os átomos na parte de cima da célula unitária são imagens especulares dos da parte de baixo da célula. Escolhendo os átomos de alumínio marcados nas posições 0,5, 0,30 e 1, e para o outro átomo 0,5, 0,7 e 1, temos claramente a operação de um eixo especular no plano AC, no qual não há alteração nas posições de A e C. Mas em B, onde se dá a propagação, temos a mudança de 1 menos y, o que também já era esperado. Como último exemplo, usamos o grupo PbA2, que nessa representação é o grupo espacial representativo do sistema ortorrômbico. O primeiro símbolo destaca a célula primitiva. A partir daí, os 3 símbolos sequentes representam a operação de simetria relativa a, respectivamente, o eixo A, B e C. O B, como segundo símbolo, representa a reflexão no plano BC e translação de meio em B. Da mesma forma, o terceiro símbolo A representa a reflexão no plano AC e translação de meio em A. E por último, o símbolo 2 representa a rotação de segunda ordem paralela ao eixo C. Outros sistemas cristalinos mais simétricos apresentam seus respectivos símbolos e significados relativos, assim como nos outros sistemas, sempre a simetria. Por hoje é tudo, pessoal. Deixe suas dúvidas nos comentários e não esqueçam de curtir esse vídeo. Até mais!